Provérbios capítulo 26. Como a neve no verão e como a chuva na colheita, assim a honra não convém ao tolo. Como o pássaro ao vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem motivo não virá. Um chicote para o cavalo, uma rédea para o jumento, e uma vara para as costas do tolo. Não respondas a um tolo de acordo com a sua loucura, para que não sejas como ele. Responde a um tolo de acordo com a sua loucura, para que ele não seja sábio em seu próprio conceito. Aquele que envia uma mensagem pela mão de um tolo, corta os pés e bebe o dano. As pernas do coxo não são iguais, assim é uma parábola na boca dos tolos. Como o que prende a pedra na funda, assim é aquele que dá honra a um tolo. Como um espinho que entra pela mão de um bêbado, assim é uma parábola na boca dos tolos. O grande Deus que formou todas as coisas, tanto recompensa ao tolo, quanto recompensa aos transgressores. Como um cão retorna ao seu vômito, assim um tolo retorna à sua loucura. Vês tu um homem sábio em seu próprio conceito? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O homem preguiçoso diz: há um leão no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta virá sobre as suas dobradiças, assim faz o preguiçoso sobre a cama. O preguiçoso esconde a sua mão em seu peito, ela o aflige, a levá-la novamente à sua boca. O preguiçoso é mais sábio em seu próprio conceito do que 7 homens que possam dar um motivo. Aquele que passa e se intromete em uma briga que não lhe pertence é como alguém que toma um cão pelas orelhas. Como um homem louco que lança tições, flechas de morte, assim é o homem que engana o seu vizinho e diz: não sou eu um brincalhão? Onde não há madeira, o fogo se apaga. Então, onde não há mexeriqueiro, cessa a contenda. Como os carvões para as brasas e a madeira para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras de um mexeriqueiro são como feridas, elas descem ao mais íntimo do ventre. Os lábios ardentes e um coração perverso são como um caco coberto de impurezas da prata. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, no seu interior encobre o engano. Quando ele falar bonito, não acredites nele, pois há 7 abominações em seu coração. De quem o ódio é encoberto pelo engano, suas perversidades será exposta diante de toda a congregação. Quem quer que cave uma cova cairá nela, e aquele que rola uma pedra, ela retornará sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles que são afligidos por ela, e uma boca lisonjeira opera a ruína. Capítulo 27. Não te gabes do amanhã, porque não sabes o que trará o dia. Deixai que outro homem te louve, e não a tua própria boca, um estranho, e não os teus próprios lábios. Uma pedra é pesada, e a areia tem peso, mas a ira do tolo é mais pesada que ambas. A ira é cruel, e a raiva é ultrajante, mas quem é capaz de permanecer diante da inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor secreto. Fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. A alma cheia detesta o favo de mel, mas para a alma faminta cada coisa amarga é doce. Como um pássaro que vagueia para longe do seu ninho, assim é um homem que vagueia longe do seu lugar. O unguento e perfume regozijam o coração, assim o faz a doçura do amigo de um homem pelo conselho cordial. Não abandones o teu amigo ou a amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua calamidade, porque melhor é um vizinho que está perto do que um irmão longe. Meu filho, sê sábio e alegra o meu coração, para que eu possa responder àquele que me repreende. Um homem prudente prevê o mal e se esconde, mas os simples seguem adiante e são punidos.
toma a roupa daquele que é fiador de um estranho, e toma o penhor daquele que o é para uma mulher estranha. Aquele que abençoa o seu amigo em voz alta, levantando cedo de manhã, isso lhe será computado como maldição. O gotejar contínuo em um dia chuvoso e uma mulher contenciosa são semelhantes. Quem quer que a esconda, esconde o vento, e um unguento de sua mão direita que denuncia a si. O ferro afia o ferro, assim também um homem afia o semblante do seu amigo. Quem quer que cuide da figueira comerá seu fruto, assim também aquele que esperar pelo seu Senhor será honrado. Como na água a face corresponde à face, assim também o coração do homem ao homem. O inferno e a destruição nunca estão cheios, assim também os olhos do homem nunca estão satisfeitos. Como o crisol é para a prata e a fornalha para o ouro, assim é um homem para o seu louvor. Mesmo que tritures um tolo em um grau entre o trigo com um pilão, ainda assim sua tolice não se apartará dele. Sê tu diligente para conhecer o estado de teus rebanhos, e olha bem para as tuas manadas, porque as riquezas não são para sempre e a coroa dura em todas as gerações. O feno aparece e a grama tenra se mostra, e as ervas dos montes se juntam. Os cordeiros são para o teu vestir, e os bodes são o preço do campo. E tu terás leite de cabra o suficiente para o teu alimento, para o alimento da tua família e para o sustento das tuas donzelas. Capítulo 28. Os perversos fogem quando nenhum homem os persegue, mas os justos são audazes como um leão. Pela transgressão de uma terra muitos são os seus príncipes, mas por um homem de entendimento e conhecimento seu estado será prolongado. Um homem pobre que oprime os pobres é como a chuva varredora que não deixa comida. Antes que abandonam a lei louvam os perversos, aos que guardam a lei contendem as coisas. Melhor é o pobre que anda na sua retidão do que aquele que é perverso em seus caminhos, embora seja rico. Quem quer que guarde a lei é como um filho sábio, mas aquele que é companheiro dos homens tumultuosos envergonha o seu pai. Aquele que aumenta os seus bens com usura e ganho injusto, ajunta-os para aquele que tiver pena dos pobres. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominação. Quem quer que faça o justo se desviar para um mau caminho, cairá em sua própria cova. Mas os retos terão boas coisas por possessão. O homem rico é sábio em seu próprio conceito, mas o pobre que tem entendimento o examina. Quando os homens justos se regozijam, há grande glória, mas quando os perversos sobem, um homem se esconde. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone, terá misericórdia. Feliz é o homem que continuamente teme, mas aquele que endurece seu coração cairá no dano. Com um leão rugidor e um urso raivoso, assim é o governante perverso sobre as pessoas pobres. O príncipe que carece de entendimento é também um grande opressor, mas o que aborrece a cobiça prolongará os seus dias. O homem que faz violência ao sangue de qualquer pessoa fugirá para a cova, nenhum homem o detenha. Quem quer que ande corretamente será salvo, mas aquele que é perverso em seus caminhos cairá logo. Aquele que lavra sua terra terá abundância de pão, mas o que segue pessoas vãs terá pobreza o suficiente. Um homem fiel abundará com bênçãos, que aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. Ter o respeito das pessoas não é bom, porque é por um pedaço de pão que o homem transgredirá.
Aquele que se apressa para ficar rico tem um olho mau e não considera que a pobreza virá sobre ele. Aquele que repreende um homem mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Quem quer que roube o seu pai ou a sua mãe e diga, isso não é transgressão, esse é companheiro do destruidor. Aquele que é de coração orgulhoso incita a contenda, mas aquele que põe a sua confiança no Senhor engordará. Aquele que confia no seu próprio coração é um tolo, mas quem quer que ande sabiamente será liberto. Aquele que dá aos pobres não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os perversos se levantam, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos aumentam.